bem-vinda a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe. Deus, Ele tem uma missão para cada um de nós. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. Assim como Ele deu uma missão muito séria, muito importante, com muita responsabilidade, sabe para quem? Para Moisés. Vamos ao tema de hoje. Escolhido para uma grande missão, o chamado de Moisés. O nosso texto base está em Êxodo capítulo 3, verso 10, que diz: Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O povo de Israel era escravo no Egito e eles eram muito maltratados pelos egípcios. A atitude do povo de Israel diante daquela situação de sofrimento foi a de clamar ao Senhor, clamaram ao Deus Todo-Poderoso, pois eles não aguentavam mais aquela situação que estavam vivendo. Vamos ver Êxodo capítulo 2, verso 23 a 25. E aconteceu, depois de muitos dias que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso. A hora que o povo de Israel clamou a Ele, Ele atentou para a condição daquele povo. Jeremias nos diz em Jeremias capítulo 29, verso 12... Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Foi assim com o povo de Israel. O povo de Israel, ao clamar o Senhor, o Senhor lhe deu a atenção. O rei Davi também fala sobre isso no Salmo 69, verso 32 e 33. Alegrar-se-ão os humildes e animar-se-ão os corações dos que buscam a Deus. Porquanto todos verão que Deus ouve os necessitados e não despreza os alquebrados, ou seja, aqueles que estão abatidos. Ele não despreza os abatidos, Ele não despreza os cansados, Ele não despreza aqueles que estão prostrados, Ele não despreza aqueles que buscam socorro nele. E realmente o povo de Israel estava nessa situação, abatido, cansado de tanto sofrimento. Eles estavam precisando do agir do Deus Todo-Poderoso. Moisés estava vivendo em Midian, pois Faraó queria matar aquele príncipe do Egito. Era naquele momento um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas para os egípcios era algo abominável. Inclusive José, ele orienta seus irmãos sobre isso, como que eles deveriam falar ao faraó. Gênesis 46, verso 33 e 34, que nos diz: Quando, pois, acontecer que faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direis: teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. E a terra de Gósen era algo maravilhoso, era como se fosse a melhor terra do Egito. Mas Deus estava trabalhando enquanto Moisés estava em Midian. Deus estava trabalhando na vida de Moisés. E certa vez, Moisés estava com as ovelhas lá no Monte Horebe, pastoreando as ovelhas do sogro dele, Jetro, quando ele percebeu que algo estava lhe chamando muita atenção. Vamos conferir que algo é esse em Êxodo capítulo 3, verso 2 e verso 3. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a
sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. O anjo do Senhor, como diz o versículo, ele seria o próprio Jesus se mostrando a Moisés, mas de uma forma que Moisés poderia compreender. E quando a gente vê a sarça não se queima, como assim? Realmente era um espetáculo extraordinário, algo maravilhoso, porque no deserto havia muitas sarças, principalmente no Monte Horebe, mas devido ao calor, as sarças, elas costumavam pegar fogo, mas o fato dela não se consumir era algo sobrenatural. Ao Moisés se aproximar da sarça, ele ouviu a voz do Senhor. Êxodo capítulo 3, verso 4, a parte A. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Imagina Moisés ouvindo uma voz falando o nome dele, ele sendo chamado por algo extraordinário, e ele estava entendendo que era muito importante. O nome dele havia sido chamado por 2 vezes. Sabe o que Moisés fez? Vamos conferir Êxodo capítulo 3, verso 4b. Respondeu ele: eis-me aqui. Eu acho tremendo a gente ver que era algo extraordinário, algo sobrenatural, e Moisés não fugiu. Moisés respondeu a quem o estava chamando, e ele respondeu prontamente: eis-me aqui. E Deus mostrou a santidade dele para Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É interessante que vários historiadores, vários estudiosos da Bíblia dizem que a sandália de Moisés era a única coisa que Moisés tinha do Egito, e tinha figuras de deuses do Egito. Mas uma coisa nós sabemos: Moisés, ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso, do Deus Santo. E aqui Deus estava mostrando para Moisés a soberania dele. Deus estava mostrando que ele é o Senhor, e Deus estava mostrando para Moisés que Moisés era o servo. Ainda mais, Deus, naquele lugar, lá na sarça, ele se revelou a Moisés como o eu sou. Êxodo capítulo 3, verso 6. Disse: mas eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus, porque foi o mesmo Deus que se revelou a Abraão, a Isaque e a Jacó, estava se revelando a Moisés. E é interessante que naquele momento Deus estava mostrando a Moisés que Deus é um Deus que se preocupa, que se importa, que cuida dos filhos dele. Deus estava mostrando que ele está atento aos seus filhos. Êxodo capítulo 3, verso 7. E disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, ou seja, por causa dos seus opressores, porque conhecia as suas dores. Deus estava falando para Moisés: eu sou um Deus que não dorme, eu sou um Deus atento, eu sou um Deus que eu ouço o clamor do meu povo. E Deus fala para Moisés: eu vi atentamente, Deus mostrando que ele estava atento, como diz no Salmo 106, verso 44, contudo Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu o seu clamor. E é o mesmo Deus que nós servimos, um Deus que está atento às nossas orações, um Deus que não está indiferente às necessidades que temos, às dificuldades que enfrentamos. Deus está atento a cada um de nós.
E ainda Deus diz: eu tenho ouvido. Vamos ver Salmo 34, verso 15. Davi fala assim: os olhos do Senhor contemplam os justos e seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Deus está atento às tuas orações. Deus não está indiferente às tuas fragilidades, às tuas necessidades, ao teu sofrimento. Hoje Deus mostra, hoje Deus fala, hoje Deus te diz. Ele está atento ao que está acontecendo contigo, mas é necessário você aguardar, mas também é necessário você confiar no Senhor. Isaías 59, verso 1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Nós temos um Deus vivo, um Deus que não é apático às nossas necessidades e nem aos nossos sofrimentos. E Deus mostrou para Moisés que ele se lembrou da promessa feita a Abraão, como diz Êxodo capítulo 3, verso 8, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do eveu e do jebuseu. Deus mostra que ele é Deus de aliança, ele é Deus de promessa, mas ele é Deus fiel. E Deus se mostrou para Moisés como Todo-Poderoso. Quando Deus fala, eu desci para livrar, eu sou o mesmo que eu desci para fazer esse povo subir, pois havia prometido a Abraão. Deus, ele não se esquece das suas promessas. Havia chegado o tempo da promessa de Deus se cumprir. Vamos ver Gênesis 15, verso 13, que diz assim: então o Senhor falou a Abrão: sabe com toda a certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. É justamente isso que Deus estava trazendo para Moisés. Chegou o tempo de eu tirar o meu povo de lá da servidão do Egito. Ainda no Salmo 62, verso 11, diz assim: uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Eu ouvi uma vez Deus falando e eu ouvi outras vezes as pessoas falando. Eu ouvi que Deus tem todo o poder. E Deus, naquele momento lá na sarça, ele se mostrou a Moisés um Deus maravilhoso que não rejeita os seus filhos. Êxodo capítulo 3, verso 9, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Deus, ele está atento, lembra que nós falamos, mas uma coisa é certa: Deus é Deus de justiça. E Deus mostrou para Moisés que chegara a hora e Moisés seria usado para libertar o povo de Israel. Êxodo capítulo 3, verso 10. Venha agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Deus estava mostrando para Moisés: Moisés, não vai ser do seu jeito, vem agora, mas vai ser do meu jeito. Quando você, Moisés, achou que seria a hora, que seria do teu jeito, há 40 anos atrás, eu mostrei para você que não seria do seu jeito. E olha, chegou o tempo. O povo de Deus, a propriedade exclusiva de Deus, estava em sofrimento profundo. Quando Moisés ouviu isso, sabe o que ele fez? Ele teve medo. Ele deu desculpas.
é o assunto do nosso próximo estudo, mas que você possa entender que enquanto Moisés, naqueles 40 anos que ele estava vivendo lá no deserto, ele estava apático em relação ao povo dele que estava sofrendo como escravo no Egito. Mas quando Moisés, lá naquela sarça, ele se encontrou com o Todo-Poderoso, foi um encontro extraordinário. Deus o chamou para ser líder daquele povo, da propriedade exclusiva de Deus. Moisés foi um homem que foi chamado por Deus, assim como você, assim como eu, nós temos um chamado para a obra de Deus. Jó capítulo 36, verso 5 diz assim: Deus é muito poderoso e mesmo assim não despreza nenhum dos seres humanos. Ele é poderoso e firme no cumprimento dos propósitos do seu coração. Deus é poderoso, Deus é fiel e Deus não despreza a nossa oração. Deus não nos despreza, ao contrário, Ele quer nos usar para a glória do nome dEle. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, fique com Deus e Deus te abençoe.